Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Vamos falar agora sobre os números decimais. Números decimais são aqueles números que são representados através de uma vírgula, ou seja, eles são separados utilizando uma vírgula. Os números decimais, eles aparecem no nosso dia a dia com mais frequência do que a gente imagina. Eu vou representar uma situação para você entender. Imagine que você queira saber a altura de uma pessoa. Geralmente, a altura de uma pessoa ela é representada utilizando um número decimal, certo? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1,65 m. Como que a gente faz essa representação? Vocês colocam 1,65, certo? Então, eu utilizei aí um número decimal para representar a minha altura. Imagine que você vai fazer a média das alturas dos alunos da sua sala e você subdivide os alunos em dois grupos, meninas e meninos. E você verifica, mede a altura das meninas e dos meninos e faz aí uma média. A chance de você utilizar um número decimal como resultado dessa operação é até maior do que um número natural, por exemplo. Então, os números decimais, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. O aluno, quando ele vai ingressar, por exemplo, no ensino médio, ele começa a estudar a disciplina de Química e Física. Essas duas disciplinas, às vezes, a parte conceitual não é necessariamente a parte mais complicada, ele consegue entender o conceito, mas na hora de solucionar os exercícios, a grande maioria dos exercícios é utilizado o número decimal. Então, às vezes, se o aluno não conseguiu compreender bem como faz as operações, como é o funcionamento utilizando os números decimais, na hora de solucionar os exercícios dessa disciplina, ele encontra uma grande dificuldade, certo? Por isso que às vezes vem essa dificuldade em exatas de um modo geral, mas na verdade é nas operações com os números que está o nosso problema. Bom, eu vou apresentar aqui para você então a definição de um número decimal, a forma como a gente representa, a forma como a gente lê e uma situação, um desenho para ilustrar bem a situação, para ficar claro. Então vamos para a nossa definição. Números decimais. Os números decimais são números expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Essas casas decimais, o que significa isso? É a quantidade de números que vem logo após a nossa vírgula. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha, o meu primeiro número é 4,6. A gente lê dessa forma, 4,6. Esse número, ele tem apenas um número após a vírgula. Então, a gente diz que ele tem uma casa decimal. Então, nesse caso, eu tenho uma casa decimal. Ou seja, um número após a minha vírgula. Tem aqui um outro exemplo, 1,54. 1,54 tem dois números aqui nesse número logo após a vírgula. Então, ele tem duas casas decimais. Duas casas decimais. Meu terceiro exemplo, eu tenho 12,451. Logo após a vírgula, eu tenho três números. Então, eu tenho três casas decimais. Bom, vamos entender bem isso. Esses números, o número que vem o número que vem imediatamente antes da vírgula é chamado de parte inteira. E o que vem depois da vírgula que é chamada de parte decimal. Então, nesse primeiro exemplo, 4 é a minha parte inteira. E o 6 é a minha parte decimal. Se eu fosse dividir isso em uma soma, seria 4 mais 0,6. Esse 0,6 é a minha parte decimal. É um número que ele não chegou a ser inteiro. Ele não conseguiu ainda virar um número natural. Ele é uma fração, ou seja, ele é uma parte de um determinado número inteiro, certo? Eu coloquei aqui uma situação, imagine essa situação. Eu tenho uma região, vamos imaginar que eu tenho aqui um quadrado. E aí, esse quadrado como um todo, ele é a minha unidade. Só que eu dividi esse quadrado em 10 partes, ou seja, eu tenho aqui 10 regiões que dividem o meu quadrado, certo? E dessas 10 regiões eu colorei uma. Então, ou seja, eu considerei uma parte de 10 partes, certo? Um é o meu inteiro, dividi ele em 10 partes e considerei uma parte. Em fração, isso aqui ficaria representado dessa forma.
eu tenho uma parte de 10 partes. Ou representando isso utilizando a ideia de decimal, eu represento dessa forma, 0,1, que é uma parte de 10 partes. Ficou claro? Imagine esses números aqui agora, se eu quisesse dividir eles como parte inteira e parte decimal. Seria essa ideia. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Olha, o 4,6. Esse número, se eu dividir ele como uma soma, ele tem uma parte inteira que é o 4 e mais uma parte decimal que é 0,6. 4 mais 0,6 é 4,6. É como se eu tivesse pegado essa minha região, dividido essa minha região em 10 partes, só que agora eu considerei 6 partes, ok? Vamos dar continuidade. Uma definição muito importante diz o seguinte: nós podemos acrescentar zeros a um número decimal à direita do último algarismo depois da vírgula, sem alterar o valor desse número. O que isso quer dizer? Na prática, na hora de fazer as operações, nem sempre a quantidade de casas decimais de dois números ela é a mesma, certo? Exemplo, os 3 exemplos que eu coloquei aqui ilustram bem isso. Nesse primeiro caso eu tenho uma casa decimal, aqui 2 casas e aqui 3 casas. O número de casas decimal, consequentemente, não é igual. Então, se eu quiser fazer a operação desses números, eu geralmente completo a quantidade de casas decimais para poder verificar a operação, para poder fazer a operação em si, o dispositivo da operação soma ou subtração. Então, o que essa propriedade me diz é, eu posso acrescentar zeros logo após o último número depois da vírgula, que isso não altere em nada o meu resultado. Olha esses exemplos. Eu tenho aqui o número 0,75. É como se eu tivesse 0 partes inteiras e 0,75 é a minha parte decimal. Se eu escrever esse número aqui da seguinte forma, 0,750, esse número e esse são exatamente os mesmos números. A vírgula ela continua na mesma posição, então você acrescentar zeros logo após o último número não altera em nada, ok? Vamos para mais um exemplo, 2,03. Da mesma forma, eu posso representar esse número colocando, por exemplo, um zero após a última casa. Ou se eu quiser também, posso colocar até mais zeros, 2,0300. Eu posso colocar quantos zeros eu quiser logo após o último número, que isso não vai alterar em nada. Esse exemplo, 30,5, posso colocar um zero. Ou posso colocar mais zeros também, que continua não alterando em nada. Então, lembre-se disso, acrescentar zeros logo após o último número depois da vírgula não faz com que o valor desse número altere. Às vezes, os alunos confundem muito, por exemplo, um professor pergunta numa determinada questão, 0,75 é maior, menor ou igual a 0,750? Dá a sensação de que esse é maior porque tem um número a mais, mas isso não é verdade. Quem determina se o número é maior ou menor, nesse caso, seria a posição da vírgula. Só que a posição da vírgula está exatamente no mesmo lugar, então isso não altera o seu resultado final. O que nós vamos fazer agora é fazer a comparação de 2 números decimais. Ou seja, eu vou apresentar 2 números e nós vamos verificar qual desses 2 números é maior. Sabendo-se que agora o número decimal ele tem uma parte inteira e a parte decimal, e se a parte inteira for igual, por exemplo, é a parte decimal que vai determinar qual dos 2 é maior em relação a uma comparação, certo? Eu vou apresentar para vocês uma sequência de números e nós vamos utilizar o sinal da desigualdade, né, de maior e menor, para fazer essa comparação. Então vamos para o nosso exemplo. O exemplo diz o seguinte, complete os espaços utilizando esse símbolo. Nós já aprendemos, né, essa nomenclatura, esse é o menor e esse é o maior. Eu tenho aqui meu primeiro exemplo, que é 1,08 e 1,4. Bom, o que acontece? O número que vem, a quantidade de números que vem logo após a vírgula, não necessariamente aquele número que tem mais dígitos após a vírgula é maior do que um número que tem menos dígitos, certo? Então, não é a quantidade de dígitos que determina se um número é maior do que o outro em relação ao número decimal. A gente sabe que antes da vírgula eu tenho a minha parte inteira.
Então, se os dois números forem iguais, antes da vírgula, o que está depois é que vai determinar essa ideia de maior ou menor. Então, eu vou sempre analisar o número imediatamente após a vírgula e fazer a comparação. O número que vier exatamente após a vírgula, que for maior, ele vai fazer com que o número todo seja maior. Caso após a vírgula eu tenha vários números iguais, eu vou contando, vou andando ali as casas até chegar no momento em que o número é maior, tudo bem? Vamos para o exemplo que isso vai ficar bem mais claro. Então, ó, 1,08 e 1,4. Bom, 1,08 eu tenho dois números após a vírgula, aqui eu só tenho um. E a minha parte inteira é igual, mas lembra o que eu disse? Não é porque 0,8 tem dois dígitos que faz com que ele fique maior, muito pelo contrário. Nesse exemplo, especificamente, 1,08 é menor que 1,4. O que determina aqui é o número que vem imediatamente após a vírgula, já que a parte inteira dos dois é igual. Vamos para o próximo exemplo, segundo. 1,085, 1,08. Da mesma forma, aqui eu tenho 3 números depois da vírgula, aqui eu tenho 2. Mas já discuti que não é isso que faz o número ser maior. Você pode até acrescentar um zero aqui, por exemplo. Nós vimos já que acrescentar zeros no último número depois da vírgula não acrescenta em nada, ou seja, não faz com que o número mude de valor. Então, quando eu completo aqui com zero, por exemplo, eu faço com que o número de casas decimais fique igual, certo? Em relação a ter 3 casas decimais. Só que aí aqui eu consigo analisar qual é maior e qual é menor. A parte inteira é igual, o que vem depois da vírgula é igual, o segundo depois da vírgula é igual, mas o terceiro, nesse exemplo, é maior. Logo, 1,085 é maior que 1,08. Dando continuidade, 1,089 e 1,9. Acho que já deu para ficar claro que não é o número de casas decimais que determina se ele é maior. Então, nesse exemplo, se você olhar a parte inteira novamente é igual, então o que vem depois da vírgula, aqui é 0 e aqui é 9. Então, pronto, esse número é menor. 1,35 e 1,1. Bom, o que vem depois da vírgula, aqui é 3, aqui é 1. Então, esse é maior. E para finalizar, 1,67 e 1,73, 1,67 é menor do que 1,73, ok? Bom, uma parte prática e que nos ajuda muito a solucionar exercícios e principalmente situações do nosso dia a dia é a questão de arredondar um número decimal. O que significa isso? Nem sempre nós precisamos utilizar todas as casas decimais que vem apresentada em um número. Numa situação prática, às vezes, uma casa ou 2 casas decimais já é o suficiente para ilustrar a situação que a gente quer e para a gente ter uma noção mais clara de onde esse número está situado. Mas eu quero deixar claro que isso varia de exercício para exercício, de questão para questão. Você tem que ler a questão, ver o que a questão está te pedindo e analisar. Bom, uma casa ou 2 casas decimais, nesse exemplo, é o suficiente? Se for, ótimo, arredonde aquele número, você vai ter menos casas decimais e com isso vai ter um número menor para poder fazer as operações. Principalmente quando a gente for fazer as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, o número menor ele fica um pouco mais fácil de fazer os cálculos. Mas de novo você tem que analisar se na questão ele pede, o que está sendo pedido na questão, arredondar o número é válido ou não, ok? Mas a grande maioria das vezes é. O que a gente vai fazer aqui eu vou arredondar então esses números, mas antes disso, para a gente poder arredondar o número, precisa ficar claro o seguinte: o número decimal, ele é um número que está preso, digamos assim, ele tem um limite entre 2 números naturais, ou seja, eu tenho um número natural que é menor e um número natural maior. O número decimal, ele está entre esses 2. E eu consigo ir diminuindo isso até o ponto de eu ter 2 números naturais consecutivos e o decimal está exatamente entre eles. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui que é o 2,48. O 2,48 é um número que está entre 2 e 3. Então, aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o número 3. O 2,48, ele consequentemente é um número entre 2 e 3, ok? Maior que 2 e menor que 3.
Bom, como que eu vou arredondar? Isso aí, como eu falei, vai variar da quantidade de casas decimais que para você é interessante. Nesse caso, eu quero arredondar para uma casa decimal. 2,48 tem 2 casas decimais e eu quero arredondá-lo para uma casa decimal. Bom, um número que está exatamente no meio de 2 e 3, exatamente no centro, é o 2,5. Ok? E se você analisar 2,48, então, tá vendo que eu estou diminuindo cada vez mais o intervalo entre esse número? O 2,48 é um número que está mais ou menos aqui. Então, o 2,48, ele está entre 2 e 2,5, está bem nessa região. Como eu quero arredondar ele para o número mais próximo, eu penso assim, 8 é um número maior que 5. Então, eu posso arredondar para casa imediatamente depois ou imediatamente após. Logo, 2,48 pode ser arredondado para 2,5, ok? Então, 2,48 pode ser arredondado para 2,5, utilizando assim apenas uma casa decimal, certo? Vamos para o próximo exemplo. 2,514. De modo similar, o 2,514, ele também está entre 2 e 3, certo? A parte inteira é 2, então ele é um número maior que 2, mas como ele não chegou a 3, né? Então ele é menor que 3. Bom, já sabemos que o meio, ou seja, o centro é o 2,5, está por aqui. Então o 2,514, ele é um número maior que 2,5, concorda? Um pouquinho maior, vou colocar ele mais ou menos aqui. Então 2,514 é um número um pouquinho maior que 2,5. Só que nesse caso eu quero arredondar esse número para 2 casas decimais, ou seja, ele tem 3 casas decimais e eu quero deixar ele utilizando 2 casas decimais. Então o que eu vou pensar? 2 é a parte inteira, 5 é a primeira casa decimal, 1 é a segunda casa decimal. O 4, que é a minha terceira casa decimal, ele vai dizer para mim se esse número vai ser arredondado para cima ou para baixo. Ou seja, se o número que eu vou utilizar aqui no lugar do 1 vai ser maior ou menor. Como o 4 ele é menor que 5, então esse número pode ser arredondado para 2,51, certo? Se o 4 fosse um número maior, ou seja, se fosse, por exemplo, um 8, eu poderia arredondar para 2,52, certo? Então você sempre analisa isso, verifica onde está exatamente o centro e pensa, o número que está ali, ele é menor ou maior do que aquela região central? Se for maior, arredonda para o número imediatamente após. Se for menor, arredonda para o número imediatamente anterior. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!